Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas conforme prometido, eu ia trazer alguns assuntos polêmicos e sem contexto, né? No bom sentido. Então galera, hoje eu vim trazer um assunto aqui que tem acho que milhões de pessoas aí que É verdade. estão passando por aquilo que eu estou passando, né? Uma deficiência na saúde. Para quem não me conhece, eu faço hemodiálise há 8 anos, né? E eu quis trazer esse assunto aqui porque existe muita dúvida em cima dessa doença, vamos dizer assim, né? Quais as dúvidas, né? Uma pessoa que faz diálise pode ter uma vida normal? Tirando o tratamento, sim, pode sim ter uma vida normal, né? Mas ao contrário aí de muita gente, né? Porque existe muito preconceito e eu já fui vítima de preconceito e só hoje, depois de algum tempo afastado do trabalho, afastado de algumas condições, né? A gente vê que a gente sofreu nada mais, nada menos que realmente a gente sofreu preconceito. E é o que mais tem hoje no mundo, é preconceito, né? Em todos os aspectos, em todos os assuntos, em todos os sentidos, né? Então, com esse vídeo aqui eu queria ajudar muita gente até quebrar essa barreira aí de preconceito, né? Não estou aqui para pedir para ninguém ficar com dó, não é nada disso, realmente uma questão que existe uma barreira nesse sentido, né? E eu fui vítima disso, eu fui vítima de preconceito. Então eu queria colocar em pauta hoje alguns assuntos aqui para quebrar isso aí, né? E eu estava assistindo esses dias um podcast do Renato Cariani. E um dos assuntos era a pessoa que também estava assistindo esse podcast, ele perguntou lá pelo chat, né, se tinha possibilidade do Renato Cariani, o pessoal daquele meio lá, fazer um projeto com ele, e ele era um doente renal crônico. E, como sempre, existe aquela barreira apesar de ele ter muito conhecimento, o Renato Cariani, de ser do fisiculturismo, eu acho que ele, se eu não me engano, ele é formado em educação física, né? E agora vai se formar em nutrição também. Então, até quebrar esse paradigma aí, um dos meus projetos esse ano é fazer atividade física aí, direcionada, né? E vem acompanhado, né? Porque a gente tem acompanhamento de nutricionista, tem acompanhamento do médico, né? Nefrologista. Então eu quero fazer a musculação, quero quebrar esses paradigmas aí, essas dúvidas que tem dentro das pessoas, né? Esse preconceito, porque o renal crônico não é uma pessoa que tem que ficar em cima da cama ou lógico, tem vários tipos de renais crônicos, né? Tem renal crônico que faz a diálise e sai passando mal, né? Da diálise, ou cai a pressão, ou fica com tontura. Tem vários tipos de
de pessoas aí dentro desse tratamento. Então, cada um é cada um. E quem dita as regras, é lógico, que é o médico que está acompanhando e você que está sentindo. Então, se você estiver bem para fazer o exercício, para fazer as suas atividades, nada impede de você fazer. Tanto, nada impede que eu trabalhei durante 3 anos fazendo a diálise, tá? Na empresa onde eu trabalhei quase 23 anos, 23 para 24 anos. Durante 3 anos eu saía da diálise e ia direto para o trabalho, né? Mas infelizmente o preconceito me afastou do trabalho. Então por isso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo, para ajudar essas pessoas aí a quebrar essa barreira, né? E convido alguma marca de suplementos ou alguma pessoa do meio aí de mídia a embarcar nesse projeto comigo aí, tá? Pra gente quebrar essas barreiras aí, porque o dialítico é uma pessoa, entre aspas, normal. Ele pode viver normal fazendo a diálise. E eu vou falar algumas coisas, algumas limitações também, algumas coisas que não pode, um pouco da alimentação, um pouco de tudo aí, né, pra gente tentar de alguma maneira ajudar outras pessoas. Então eu queria ler um resumo aqui de teve vários estudos sobre isso, tá? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que tem muita coisa aí que pode ajudar aí quem faz diálise e quem tem dúvidas sobre isso, né? Então vamos lá. Pacientes portadores de doença renal crônica submetidos a tratamento dialítico apresentaram alterações físicas e psicológicas que predispõem ao sedentarismo. Nessa população, a prescrição rotineira de exercício físico não é prática frequente. É triste isso, né? Especialmente no país. No entanto, alguns autores demonstraram que um programa de exercício para esses pacientes contribui para melhor controle da hipertensão arterial, da capacidade funcional, da função cardíaca e da força muscular e consequentemente da qualidade de vida. Então, pelo que tem muita coisa de informação na internet e também aquilo que eu converso com os médicos que me acompanham, nada impede de você ter uma vida normal. Lógico, a gente não pode chegar numa academia e no braço que você faz a diálise erguer 300 quilos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a gente não precisa fazer a diálise e ficar em cima de uma cama esperando a vida passar. A gente pode ter uma vida normal, né? Então, a gente precisa ajudar essas pessoas também. Os projetos não é só para pessoas que têm saúde, que são saudáveis. O projeto tem que ser também para aquelas pessoas que não têm saúde, que não é saudável. E está aqui, está provado que essas pessoas mudam totalmente a questão saúde quando entra numa academia, né? Mesmo sendo um renal crônico. Então, quem puder fazer um projeto aí, eu estou disposto a fazer e mostrar que realmente a gente pode, lógico, com acompanhamento, né? Vamos falar um pouco agora das limitações, né? O renal crônico nada mais é do que uma pessoa que tem problema nos rins. E a diálise é para essas pessoas que têm a deformidade nos rins.
ou seja, que o rim não funciona. E a diálise serve justamente para quê? Para você obter a qualidade de vida através da máquina. Nada mais é do que um rim artificial. É essa a função da máquina, ele faz a filtragem do seu sangue. Quais as limitações hoje? O que o paciente renal não pode é muito líquido. Então, assim, eu tenho uma limitação e procuro seguir essa limitação. O que eu não posso é tomar 3 litros de água num dia, tá? E dá pra gente sobreviver com menos, com certeza. E não é só líquido, né? A alimentação também tem o líquido, então você tem que moderar na alimentação. Tem alguns alimentos que a nutricionista te faça o que pode e o que não pode, né? Mesmo não podendo, ainda a vontade fala mais alto, né? Comendo moderadamente, nada faz mal. A única coisa que eu sou proibido hoje de comer é a carambola, só. O restante, que não tenha muita água, por exemplo, melancia, melão, frutas que têm muita água, isso que você tem que moderar. E a carambola tem uma substância química que, como você não tem o rim, ela pode levar o paciente renal à morte. Então, por isso que a carambola é proibida. No mais, nada é proibido, né? A não ser aqueles alimentos que têm muito potássio, né? Porque o potássio faz mal para o coração. E por se tratar de ser um renal crônico, você tem que ser moderado em tudo. Mas nada impede de você comer aquilo que você gosta, sendo moderado, né? Então, eu queria, com esse vídeo, ajudar e quebrar essas barreiras que existem, né? Inclusive, vai minha cobrança aqui para os fabricantes de suplementos, né? De fazer um suplemento para o renal crônico, né? Logicamente, com todo o estudo feito por uma nutricionista, para diminuir a carga de proteína, a carga de potássio, a carga de minerais, porque é muito importante para um renal crônico ter o suplemento alimentar. Inclusive esses agora que estão começando a fazer aí atividade física, né? Porque precisa ter um suplemento aí também para essas pessoas, né? E é uma coisa que está faltando no mercado. Hoje não tem suplemento de todas as marcas, de todas as raças, de todas as cores, né? Mas eu não vejo tem suplemento sênior, tem suplemento para criança, tem suplemento para tudo, menos para o renal crônico. Então, Growth, Max Titânio, todas as marcas aí, precisa rever essa questão de suplementos aí, para nós, renais crônicos, né? Para a gente também ter uma vida normal como um atleta aí, né? E é muito importante. Hoje eu vejo a importância da atividade física. E eu sou prova disso. Eu fiquei 21 dias na UTI e se eu não tivesse um histórico de atividade física, talvez hoje eu nem estaria aqui contando essa história para vocês. É importante fazer atividade física. O renal crônico é uma pessoa que tem uma deformidade na saúde, mas não precisa ficar em cima de uma cama.
não precisa ser afastado do trabalho, a não ser que o médico que está no dia a dia faça isso com também o relato do paciente, né? Coisa que não aconteceu comigo no passado, e só hoje que eu vejo que foi muita questão de preconceito. Essa foi minha realidade. Então assim, gente, esse vídeo aqui é para quebrar as barreiras, é para a gente buscar. Todo mundo tem que ter seu espaço, né? Todo mundo tem que viver a vida, né? Não é porque hoje eu estou dialítico que eu tenho que parar a minha vida. Então, precisamos quebrar as barreiras, precisamos parar com preconceito, precisamos parar com essa questão de o cara faz diálise, eu vou tirar esse problema da minha empresa aqui. A pessoa que é dialítica, a pessoa que tem problema, ela não está passando por esse problema porque ela quis, porque ela... Uma consequência, né? Uma consequência daquilo que foi a vida, infelizmente. E a diálise, o renal crônico, essa doença pode dar em qualquer pessoa. É uma doença comum hoje, infelizmente é uma doença silenciosa e comum. E quais as relações, né, que pode ocasionar essa doença nos rins? Pressão alta, sal, muito sal e anti-inflamatório. Esses são os principais fatores para você perder sua função renal, né? Então, eu queria fazer esse vídeo aqui para quebrar o paradigma e quebrar essas dúvidas e pedir ajuda para essas pessoas, os fabricantes, os nutricionistas, os personagens, né? O Renato Cariani. Façam um projeto com essas pessoas também, façam essa quebra de dúvidas, que as pessoas têm dúvidas, em vez de ajudar, o que acaba embarreirando muita coisa. E eu acho que temos que, em pleno 2025, acabar com esse tipo de coisa, né? E realmente ser um pelos outros, né? É isso. Então eu queria passar um pouco aí do meu conhecimento, um pouco do preconceito que eu tive, né? Um pouco aí dessas barreiras que existem ainda no nosso meio, né? Temos que... o paciente renal crônico é uma pessoa, tirando as suas limitações, ele pode viver normal, tá? A limitação é da pessoa, né? Não pode ser do mercado, não pode ser do trabalho onde ele exerce, não pode ser numa academia. Renal crônico é gente como a gente, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aqui o seu joinha, deixe o seu comentário. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, que seja renal, estou aqui para ajudar também, tá? E lança esse desafio aí, quero ver quais marcas de suplemento que podem ajudar os renais crônicos aí, lançando um produto na medida aí para vocês, ok? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.